Olá a todos, Mr. Rona na área. Hoje é 1º de outubro de 2017, trazendo mais um Investindo em Ações. Hoje com uma homenagem especial ao meu Patriots que perdeu hoje, mas estamos aí na torcida. Go, go Patriots! Ontem eu recebi um e-mail que me questionava se é possível montar uma carteira de investimento em ações a longo prazo com R$ 5.000. Eu vou dizer, é possível, e eu selecionei 3 ativos que, se eu tivesse começando o investimento em ações hoje, eu investiria nesses 3 ativos com esses R$ 5.000. Eu vou considerar aqui investimento aquele dinheiro que sobra, aquele dinheiro excedente que você não você não precisa para cobrir nenhuma obrigação, pagar nenhuma conta. Então está sobrando, você resolve, em vez de deixar embaixo do colchão, você quer aplicar ele. Você poderia aplicar ele numa poupança, numa renda fixa, no tesouro direto, ou se fosse um grande volume, até mesmo comprar imóveis para que ele te gere algum tipo de retorno. Nosso caso aqui sempre vai ser voltado para o pequeno investidor e sempre por mercado de ações. Algumas considerações que a gente precisa fazer quando a gente está no mercado de ações. Primeiro, o mercado de ações é renda variável. Quem começa a investir em ação tem que ter bem claro que o investimento na bolsa de valores é algo incerto. Ninguém consegue te dar a certeza que você vai ter lucro ou prejuízo, e se esse lucro vai ser de 10, 20, 30%, se vai vir em 30, 60, 90 dias ou um ano. Outras considerações que devemos fazer é que o mercado é cíclico. Ele nunca está numa alta constante ou numa baixa que não tem fim. Então ele vai sempre oscilar entre altas e baixas. E hoje nós estamos numa máxima histórica. Significa que amanhã a bolsa de valores vai cair? Não, não significa isso. Significa que ele já teve uma boa alta nesses últimos meses. Outra consideração importante seria a crise política. Nós vivemos um tempo de incertezas políticas, vésperas de eleição presidencial, né, que vai acontecer em 2018. Então o mercado é um pouco avesso a essas incertezas. Assim como nós temos alguns fatores negativos, a gente pode dizer também que a gente tem alguns fatores positivos, como a queda de juros que já foi anunciada há pouco tempo. Vai ter uma nova reunião aí, parece que em outubro, talvez se anuncie mais uma queda. Isso é um fator bastante positivo para o mercado, porque o dinheiro que estão em outro tipo de investimento tende a entrar para a Bolsa de Valores, né, a fim de retornos maiores. A recuperação da economia, então as empresas sofreram bastante nos últimos anos, aí, modernizaram seus processos e agora estão trazendo resultados bons. A questão do emprego mesmo, nós estamos vendo, as pesquisas mostram que a taxa de desemprego começa lentamente a cair, e são fatores que impulsionam a economia. Impulsionando a economia também movimenta a bolsa de valores e aí para cima. No slide 3 aqui nós temos o índice Bovespa, um gráfico semanal, e eu queria destacar algumas coisas para vocês. Primeiro é que nós vemos uma subida desde 2016 e hoje nós nos encontramos no topo histórico, né? Nós batemos alguns recordes aqui. Na última semana a gente teve uma consolidação e agora a gente vai ver se o mercado reage para cima, jogando o índice ainda para novos patamares,
ou se nós vamos começar a descer a ladeira. Outra coisa que eu gostaria de mostrar é a questão dos ciclos, né? Então nós vimos aqui de 2006, 2005, 2006 uma forte crescente. No mês 5 de 2008, por conta de uma crise, o índice Bovespa começou a perder força e em cerca de 190 dias ele perdeu quase 60%. Então, outra coisa que eu gostaria de salientar seria a questão dos ciclos, né? Nós vimos uma crescente nos anos anteriores, 2006, 2007, chegando no mês 5 de 2008, quando era o antigo topo histórico, começou o país sofreu por conta de uma crise e aí o índice Bovespa também sentiu e cerca de 190 dias aqui ele perdeu quase 60% do seu valor. Demorou um tempo para retomar, né? Voltando aos patamares anteriores, só em 2010, janeiro de 2010. Então essas altas e baixas fazem parte do mercado. Diversificação. Markowitz fez alguns estudos e, através de forma matemática, ele demonstrou como evitar ou minimizar o risco não sistemático. Então, nos estudos de Markowitz, ele dividiu os riscos de uma carteira da Bolsa de Valores em dois tipos, os riscos não sistemáticos e os riscos sistemáticos. Então, o risco sistemático vai se manter igual, independente do número de ativos que você tiver na carteira. Por quê? Porque o risco sistemático ele é um risco que afeta a bolsa de valores como um todo. Então, seria uma coisa muito excepcional, seria um caso de guerra, uma forte crise mundial ou no próprio país que afetasse a bolsa como um todo. Todos os papéis sofreriam por conta desse fator negativo. E o risco não sistemático seria um risco mais voltado para o setor onde a empresa se enquadra ou propriamente para a empresa, né, em si. Então, um exemplo, alguma coisa que afete o setor de construção civil, então os papéis da construção civil das construtoras cairiam por conta desse risco não sistemático, ou numa determinada empresa, um fator de corrupção, como aconteceu na Petrobras, que trouxe o papel para baixo. Esse seria o risco não sistemático. Então, se eu tenho um papel na minha carteira, apenas um ativo, esse risco não sistemático ele é maior. À medida que eu vou tendo mais papéis, 2 papéis na minha carteira, 3 papéis, 4 papéis, 5 papéis, esse risco vai caindo. Então, a partir de 5, 6 papéis, o grau, a curva, né, desse benefício vai diminuindo, né? Eu tenho o benefício, né, se eu tenho 10 papéis, óbvio que é melhor do que ter 6, mas eu já não tenho tanta vantagem quando eu tinha de 1 para 5 ou de 1 para 6. Então, uma boa carteira pelo menos teria 6 papéis. Outro dia eu recebi um e-mail da Guinvest, onde ele contava uma história de um suposto usuário lá do Guinvest que vendeu um apartamento que estimava 430 mil reais e investiu em ações. E aí perdeu quase tudo porque investiu lá nas ações do Eike Batista e estava desesperado e pensava até em suicídio. Eu não sei se a notícia é verdadeira, se essa pessoa de fato existiu, mas o fato é que o modelo de Markowitz que a gente viu antes ali ajudaria a minimizar essa perda, né? Então, com esse valor de 430 mil reais, um valor considerado, se eu colocasse ele todo na Bolsa de Valores,
Eu não precisaria colocar ele numa empresa só. Além da proteção do modelo de Markowitz, nós jamais teríamos entrado nessa operação aqui da OGX-P3 por conta dos dividendos. Era uma empresa que pagava dividendos, mas eram dividendos que não eram compatíveis com os valores do papel. Então havia uma especulação muito forte em cima desse papel, então com certeza nós estaríamos fora pelo fator de dividendos. Por isso que é muito importante acompanhar o investimento em empresas sólidas que pagam dividendos compatíveis com o valor do seu papel. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento são com as falsas notícias, né? No dia 27 de 6 de 2017, saiu a notícia que a Amazon queria comprar a rede brasileira Saraiva, que é uma rede bastante conhecida pela venda de livros, estão sempre localizados em bons pontos, como shopping center, é uma rede grande, é uma empresa boa. Mas saiu essa notícia que poderia pegar os menos avisados, assim, desprevenido, né? Então a pessoa recebe uma notícia dessa, quer tirar proveito, vai lá e acaba pagando o pato. E foi o que aconteceu. Então, dia 27 saiu essa notícia. O gráfico no dia 27 foi impulsionado bem, chegou a 18% num dia só. Na manhã do dia seguinte, ainda naquela primeira hora da manhã, deu aquela subida, aquele boom. Então, para quem entrou naqueles pontos de máxima daqueles 2 dias e não vendeu o papel, hoje ainda tem prejuízo nesse papel, né? Passado quase 3 meses, o papel não retomou aquele ponto de máxima nem do dia 27, nem do dia seguinte ali. Agora, a pessoa quer começar a investir, não tem nenhuma corretora ainda, não tem nenhuma conta em nenhuma corretora, como é que faz para abrir? Então, a primeira coisa, vai ter que escolher a sua corretora, né? Eu opero pela corretora do Banco Bradesco. Quem vai começar com uma quantia pequena, vai começar com 5 mil reais, eu não recomendo pela taxa de custódia que eles me cobram, né? Hoje eles cobram uma taxa de custódia de quase 30 reais. Então, existe corretoras aí no mercado que não estão cobrando a taxa de custódia. E isso é bem importante para quem está investindo, começando a investir e investindo com pouco dinheiro. Então, tem que procurar ali no Google uma corretora e verificar as taxas que são cobradas. Vou falar um pouquinho mais de taxa na sequência. Outro lugar que eu posso ver as corretoras seria no próprio site do BMF Bovespa, né? Eu clicando aqui, ele vai me abrir o site. No acesso rápido eu tenho busca de corretoras. Aí ele vai me listar 88 corretoras. Mas aqui eu vou refinar a busca. Então vou em clientes, vou selecionar pessoa física e ele vai me apresentar aqui várias corretoras, 46 corretoras nesse momento, que poderia atender você. Volto a frisar, né, nós vamos falar ainda de taxa mais para frente, mas procure uma corretora que não cobre taxa de corretagem. Esse é o mais importante. Taxa de operação todas vão cobrar, mas ela não influencia tanto, porque a taxa de operação ela é paga uma única vez quando você faz a compra e uma única vez quando você faz a venda. Taxas. Então, quando você começa a investir em ações, você abriu uma conta numa corretora, creditou lá o seu dinheirinho lá para fazer o investimento lá na corretora, tem acesso ao home broker e aí você vai pôr uma ordem de compra. Então, vamos supor que você vai fazer uma compra da Petro 4. Então, eu vou comprar 1.000 ações da Petro 4 a 16 reais. Então eu vou lá, abro meu home broker, entro na parte de compra, coloco Petro 4, 1.000 ações, 16 reais por ação e mando executar a ordem. Quando essa ordem de compra for executada,
vai ser debitado de mim também uma taxa por essa operação. Essa taxa de operação costuma ser pequena, bem baixa, menos de R$ 10, e ela não vai afetar tanto o seu investimento, porque ela é feita sempre por operação. Se passou 2, 3 dias e eu resolvi vender 500 das mil ações que eu comprei, eu vou lá, no meu home broker, vou abrir uma ordem de venda e vou pedir para vender 500 ações da Petro 4 a R$ 17. Quando essa ordem for executada, vai ser debitado de mim essa taxa de operação. Então, essa taxa é uma taxa pequena e não vai afetar tanto as nossas operações, o nosso investimento. Mas uma taxa que a gente tem que ficar atento é a taxa de custódia. Porque a taxa de custódia é cobrada, tem operadoras tem corretoras que não cobram, mas tem corretoras que cobram, como é o caso da minha. Essa taxa de custódia é cobrada todo mês, uma vez por mês, que você colocou ou tinha lá algum ativo em carteira. Então, se eu por um dia, em outubro, fiz uma compra ou vinha com alguns papéis do mês anterior, deixei ali na minha carteira na corretora, vai ser cobrado de mim essa taxa de custódia. Então, procurar corretoras que não cobrem taxa de custódia ou se cobram que seja uma taxa pequena, uma taxa que não influencie tanto o valor total investido. Imposto de renda. Para falar de imposto de renda, nós vamos falar sobre dois tipos de operações distintas, né? As operações de day trade e as operações de swing trade. Day trade são todas as operações de compra e venda do mesmo ativo feita dentro do mesmo pregão. Então, vamos supor que hoje eu comprei 1.000 ações da Petro 4. Mas, para o final da tarde, eu fui lá e resolvi vender 500 ações da Petro 4 com um lucro de R$ 1. Então, eu vou acabar pagando uma operação, por ter feito a operação dentro do day trade e ter tido lucro nessa operação, né? Se eu tivesse prejuízo, eu não pagaria nada de imposto de renda, mas eu tive lucro de R$ 1 por ação em 500 ações, então eu tive um lucro de R$ 500. Nesse lucro de R$ 500, eu vou pagar uma taxa de 20%, que é relativa ao imposto de renda no day trade. Então eu vou ter que fazer uma guia de recolhimento até o próximo mês e efetuar esse pagamento. Se eu não faço operação de day trade, só faço operação de swing trade, então as operações de swing trade são diferentes, né? Para estimular o investimento em bolsa de valores, até R$ 20.000 de venda eu não teria que pagar imposto de renda nenhum. Então, vamos supor que eu comprei, vendi, somando todas as minhas vendas, não fechou R$ 20.000, fechou 19.900 que seja, eu estou isento de imposto de renda. Agora, vamos supor que eu comprei, vendi, somei todas as minhas vendas de swing trade e ela fechou lá R$ 21.000, aí eu teria que pagar 15% sobre o lucro auferido. E se não desse lucro, né, essas operações que eu fiz acabou dando prejuízo, então eu não pagaria nada, então esse prejuízo eu vou anotar para abater de futuros lucros. Bom, quando eu vou comprar ações, existem dois mercados distintos, assim, que têm preços diferenciados, que é o mercado de lote fechado e o mercado fracionário. Então, quando eu vou comprar CESP3, por exemplo, eu entro no meu home broker lá, seleciono uma ordem de compra, coloco o CESP3, ele vai normalmente indicar ali se aquele papel é vendido em lote de 100 ou se é vendido em lote de 1.000. No caso aqui, CESP3 seria vendido em lote de 100 e aí eu quero comprar 200 ações, 300, 400, então eu estou comprando por lote, né, no lote. Agora eu quero comprar quebrado, meu dinheiro ali dá para comprar 160 ações. Eu posso comprar 160 ações. Só que 100 vai ser negociado no mercado de lote
e as outras 60 ações que faltam vão vir com uma diferenciação na sigla do ativo, que é aquele Fzinho no final, dizendo que aquelas 60 ações foram adquiridas no mercado fracionário. Isso é apenas uma curiosidade, né? Então aqui nós temos uma visualização do Home Broker Bradesco, tá? Quando eu entro no site da corretora Bradesco, logo lá dentro ele vai me jogar para essa telinha aqui. Aqui é onde eu coloco as minhas ordens de compra e ordem de venda. Então vamos supor que eu vou fazer uma compra. Seleciono compra, seleciono o ativo que eu quero comprar, no caso CESP3. Ele vai me mostrar aqui que esse papel é vendido em lote de quantas unidades, no caso 100. Qual que foi o último preço negociado. E aí eu coloco a quantidade que eu quero comprar. Quero comprar 100, quero comprar 200, quero comprar 300. E qual o preço? Quero pagar R$ 12,90. Se alguém estiver disposto a vender a R$ 12,90, essa ordem vai ser executada e aquela taxa de operação vai ser debitada de mim. Agora, se a ordem não for executada, essa ordem vai chegar no final do dia ou no período que eu coloquei a validade ali e vai acabar sendo cancelada. Uma outra maneira, em vez de eu colocar que eu quero comprar 100, 200, 300, eu posso dizer, olha, eu quero comprar R$ 5.000 em ação. Então aí ele vai dar um número quebrado. Então vai pegar parte do mercado de lote e parte do mercado fracionário, porque eu coloquei um valor e normalmente esse valor vai gerar aí uma quebra na quantidade de ações no lote, tá? Bom, para finalizar eu vou mostrar se eu estivesse iniciando hoje, tivesse R$ 5.000, quais ativos eu investiria. Então eu não colocaria todos os ovos numa cesta só, mas também como o dinheiro é curto, R$ 5.000 não é um grande dinheiro, eu também não vou montar uma carteira com 6 ativos, né? Eu vou ficar um pouco limitado, mas eu vou jogar numa segurança que não é tão ruim assim, em 3 ativos. E são 3 ativos que pagam dividendos, são ativos bem cotados. Então eu compraria 500 ações de Tiet 4, que fechou no pregão de hoje, que é dia 2 de outubro, a 2,80. Compraria 100 ações da Taesa, né, a 22,34, e compraria 100 ações da CESP3 a 12,85, que daria um total aí de 4.919. Então são 3 ativos que numa carteira de longo prazo deve gerar bons lucros aí. Então, para os próximos vídeos, eu também vou acompanhar esse desenvolvimento dessa carteira. Então, dê a sua força, dê o seu joinha, inscreva-se no canal para acompanhar também essa carteira e qualquer crítica ou sugestão aí, ou alguma dúvida, pode postar que a gente tá aí para isso. Valeu, bons trades, até a próxima, abraço!